E Elivaldo Barbosa comanda em tempo real e recebemos aqui no estúdio a visita do ex-ministro Ciro Gomes, que já está aqui conosco. Ex-ministro, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Elivaldo Barbosa já está aqui conosco também, participa com a gente dessa conversa com o ex-ministro Ciro Gomes. Ele que chega ao estado do Piauí para fazer visitas a alguns municípios nesse período de campanhas eleitorais aqui no interior do estado. Ex-ministro, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado, Gelson. É um prazer muito grande. Uma boa tarde a todos. Bom, antes de mais nada, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito da necessidade desse contato com os municípios neste momento, essa viagem, essa peregrinação pelo país e pelos municípios do interior do estado do Piauí. Eu tenho aqui no Piauí um grande companheiro, um grande amigo, um grande parlamentar da nossa bancada, que é o deputado Flávio Nogueira. E ele me convidou para a gente fazer um circuito, né, nesse pedaço do Nordeste que eu quero muito bem, que é o Piauí, que tem tudo por tudo a mesma tribo minha, sou cearense. O senhor que é agora do PDT. Sim, o Flávio é nosso companheiro dirigente aqui no Piauí. E hoje nós fizemos já uma visita no Piripiri, que é uma quarta cidade do Piauí. Em seguida vamos a Floriano e temos atividades aqui em Teresina também. Tá. Agora, o senhor também tem percorrido o país para falar a respeito da situação, sob seu ponto de vista, situação econômica e política que o país tem enfrentado. Nesses dois pontos, qual preocupa mais, economia ou política, e que relação existe entre essas duas esferas? O Brasil hoje vive uma crise que me assusta bastante. Eu tenho 36 anos de vida pública, nunca vi uma ameaça tão pesada, tão hostil sobre a sorte do povo brasileiro, da família brasileira, quanto essa. Porque são três vetores, um alimentando o outro. Há uma crise internacional, que não se permitiu à sociedade conhecer, a própria Dilma erra em não repartir com a sociedade a consciência disso. E vou dar um exemplo concreto disso. Por exemplo, aquela ocorrência de minério de ferro que nós temos ali no sudoeste do Piauí, em Paulistana, ela seria completamente viável, estava pronta para entrar em operação, porque nós vendíamos o minério de ferro a $190 a tonelada. Aí ela despencou para $38. Então, em $38 é inviável. E você vê isso, a toda a mineração brasileira, aí isso também permeou o petróleo, Então você tem uma crise internacional muito grave, que tem uma permanência grave, né, que ofende essa estratégia externa brasileira. Isso traz para dentro do Brasil uma pressão sobre a nossa moeda. O povo não compra dólar, mas come pão. Pão é trigo, trigo a gente paga em dólar, então você teve uma miragem de inflação. E esses loucos de Brasília estão atirando na inflação com a taxa de juros mais exorbitante do mundo. Agora, ministro, o senhor, com esse argumento, o senhor um pouco isenta a presidente Dilma da responsabilidade nas consequências econômicas. Agora eu lhe pergunto, por que na época em que o país vivia um excelente momento provocado pelo preço dessas commodities, por que nós não fizemos, por exemplo, reformas de infraestrutura ou, por exemplo, substituição de importações? Claro, a sua pergunta responde por que eu não aceitei ser ministro nem do segundo governo do Lula, nem da Dilma. Porque, de fato, a ideia de fazer a economia brasileira se sustentar em ciclos de consumo baseados em venda de produtos de baixo valor agregado com preços artificialmente altos, ficaria muito claro que era um ciclo que ia se acabar. E eu escrevi muito, briguei muito, eu ando brigando. Mas, assim, ao lado de toda essa crise, que não desculpa o governo Dilma pelos erros graves, você tem uma crise política que basicamente faz com que há pelo menos 2 anos, salvo poucas exceções, os políticos de Brasília não dão um dia de serviço para examinar os problemas do povo brasileiro, por conta de um golpe político odiento, né, em que está se usurpando do povo o direito até de escolher o seu próprio presidente da República, botando a pretexto de moralização corrupto na presidência da República. E quais as consequências dessa realidade, ministro? O senhor, pela opinião do seu partido, o PDT e sua também, é contrário exatamente a esse processo de impeachment que acontece agora na fase final lá no Senado. A consequência disso para o povo é desemprego, perda de salário e um avanço grave sobre o modesto estado de bem-estar que nós estamos tentando construir. Por exemplo, está já no Congresso Nacional uma emenda à Constituição que tabela o gasto com saúde, educação e previdência e deixa livre o gasto com juro, que é o maior gasto e o mais criminoso de todos. Já está no Congresso Nacional a revogação da lei de partilha, que dá aos brasileiros o direito de usufruir os benefícios do pré-sal. Já está no Congresso Nacional uma ideia absolutamente contra tudo que é moderno no mundo, não é? Em que estabelece uma categoria exótica de impor ao trabalhador que o negociado seja superior ao legislado. Ou seja, no momento de desemprego alto,
com o sindicalismo, parte dele apodrecido pela corrupção. Você vai ter empresários que vão fazer acordos em São Paulo e vão tirar o 13º salário, a licença maternidade, porque tudo isso agora pode ser negociado, se for aprovado naturalmente, ainda que a lei diga outra coisa. Então, são avanços gravíssimos sobre o povo brasileiro. O presidente não estabiliza o país, do ponto de vista político? Nenhuma chance, olha. Você esperar colher um maracujá de um pé de maçã não é possível. Esse lado quadrilha do PMDB que está no poder, esse lado quadrilha do PMDB, a característica deles é a gastança. Só para você ter uma ideia, o déficit público primário da Dilma, que já era grave, estava sinalizando para 96 bilhões de reais de buraco na conta do governo. Ou seja, o governo gastando mais do que arrecada, 96 bilhões. Com o Michel Temer, ele subiu para 170 bilhões com B de bola para o ano. Só que atingiu semana passada esse valor, ou seja, nós estamos na pior farra fiscal da história. E como? Pegaram agora, tiraram o dinheiro da seca, né? Dos governos estaduais, que são responsáveis por não deixar faltar água em Campo Maior, em Piripiri, em Piracuruca, etc., etc., e entregaram para os corruptos do Denox, centralizando tudo com um ladrão que toma conta do Denox lá no Ceará, que é o senador Onísio Oliveira. Agora, me diz, quando o senhor fala a respeito da economia, da gestão da economia, quais são os pontos no período Lula-Dilma que o senhor mais condena em relação, por exemplo, à administração de superávit primário, evitar, controlar demais o gasto? Não. O problema nosso é de falta de projeto. O maior erro do governo Lula-Dilma foi imitar o PSDB naquilo que há de pior. Imitar o PSDB? Imitaram no que há de pior, porque você não vai ter sanidade fiscal com o país sem crescer, meu irmão. O problema do Brasil hoje não é excesso de gasto. É claro que você tem gastos que não podem continuar assim, corrupção, não sei o que e tal. Mas quando você olhar para a conta mesmo, o problema do Brasil é que a receita do governo está caindo, despencando. E as despesas do governo são praticamente impossíveis, algumas delas. Por exemplo, você não pode reduzir o valor da aposentadoria, que já é mal e porcamente paga aos nossos pais e avós. Você não pode reduzir salário, piso nacional dos professores. A saúde pública já é um desmantelo, tem desperdício, mas tem baixo gasto per capita. E aí o que eles estão fazendo? Estão querendo tabelar isso. E isso foi feito, o erro começa com a Dilma. Só para você ter uma ideia, em 2014, a Dilma entregou aos oligopólios da indústria automobilística e da eletroeletrônica concentrada em São Paulo, 84 bilhões de reais de dispensa de pagamento de imposto. Tudo isso virou dinheiro que foi remetido de lucro para o estrangeiro. Ora, com 84 bilhões de reais, você fazia 3 refinarias de petróleo no Nordeste, mudando radicalmente a sorte da nossa região. Telespectadores ali. Ministro, os telespectadores querendo, com curiosidade aqui para saber a sua expectativa em relação a uma mudança de comportamento do eleitor. O senhor acredita que diante da situação em que a gente está vivendo vai acontecer essa mudança agora em 2016 ou para 2018? Vai mais para frente do que agora, porque o nosso povo, com toda razão, se decepcionou muito, né, com o governo Dilma. E isso permitiu o avanço do golpe e a nossa população meio que está aceitando esse golpe porque não se sente empoderada, né, e para defender a democracia em abstrato. Isso é fácil para nós que fazemos 3 refeições por dia, que temos carro com ar-condicionado, que moramos bem, etc. Mas o nosso povo que está sendo humilhado aí nos postos de saúde, ele sabe que foi traído também. Agora, na medida em que as coisas concretas que eu falei aqui, né, as pessoas às vezes pensam que é exagero, mas vão subtrair avanços discretos da CLT, vão revogar benefícios na área de aposentadoria, vão revogar benefícios na área de saúde e de educação. Já começaram, mas isso vai avançar muito pesadamente, aí não tenho dúvida, o nosso povo vai se levantar. Em relação a 2018, o senhor tem percorrido o país e é apontado como um nome que se coloca à presidência da República. Qual a experiência que tem o senhor? Primeiro, o senhor aceita essa missão? E qual seria o papel do próximo presidente eleito no Brasil diante de todo esse cenário? Eu aceito a ideia de ser candidato, porque essa é uma definição que o meu partido, o PDT, vai fazer. Porém, eu vou pensar 100 vezes, se depender da minha opinião, de ser candidato, porque se eu for, eu vou para quebrar ou ser quebrado. O que quer dizer isso? O que significa? O Brasil, as coisas que estão erradas no Brasil não estão erradas porque tem um manual de fazer certo, e os caras são tão safados em Brasília que faz tudo errado de propósito. Se fosse assim, era mais fácil. O problema do Brasil é que você tem um conflito distributivo em que uma minoria extremamente poderosa controla o poder. E essa não está dentro da política. Portanto, a grande tarefa do próximo presidente da República é organizar um projeto nacional que reúna os interesses da produção
com os interesses do mundo do E trabalho. com que forças o senhor espera contar para executar esse projeto? A primeira grande força possível naquela eleição de 2008, que será muito parecida com a 89, muito fragmentada, os grandes partidos desmoralizados, enfim, é você construir um projeto que tenha força na sociedade. Porque na política haverá uma fragmentação impossível e nem eu nem ninguém vai conseguir mostrar para o povo que vai chegar lá com uma maioria parlamentar. Essa maioria só será construída por uma força muito grande na sociedade, casando esses interesses da produção, por exemplo. Você tem a indústria brasileira está sendo destruída. Ela não tem nenhuma razão para ficar em paz com esse mundo conservador. Ele está lá porque a esquerda tem falhado, né? Você tem o agronegócio no Brasil, aqui no Piauí, extraordinária produção, escoando safra por infraestrutura precária, etc. Se você demonstrar para essa gente, né, o que eles estão fazendo num pensamento de direita, não tem nada a ver com direita isso. O agronegócio depende do crédito que o Estado subsidia, depende da infraestrutura que o Estado ou ninguém mais faz. E isso eu sou, talvez menos por mérito meu, né, e mais por demérito do desmantelo que está acontecendo, o cara mais treinado. Fui governador, fui ministro da Fazenda, fui ministro da Integração Nacional, conheço vamos dizer, as lideranças do país na academia, conheço as lideranças econômicas. Agora mesmo está trabalhando na CSN, junto com um dos maiores empresários do país, que é o Dr. Benjamin Steinbrück, que é o responsável pela Transnordestina, era presidente da Transnordestina. Me demiti para o golpista não perseguir, né, essa obra. Agora o senhor vai precisar de palanque, PT, assim, PDT... Inclusive dialogar com essas pessoas que o senhor Exato. hoje está dizendo que são... Não vou. Não vai dialogar? Não vou. O senhor não vai se aproximar dos partidos como o PMDB? Não. O PMDB fará oposição ao meu governo. O que eu vou é desmontar o PMDB. Vou dar um caminho para o lado sério. Veja que o PMDB é o partido que o senhor mesmo disse que articulou esse processo que o senhor está chamando de golpe, mas é um processo lado quadrilha do PMDB. que está estabelecido, inclusive, com um rito estabelecido pelo lado Supremo. quadrilha do PMDB. Foi o erro do Lula e da Dilma, foi confraternizar e, mais gravemente, colocar esse lado quadrilha na linha de sucessão E quem comanda brasileira. esse lado? Hoje é o Michel Temer. Na verdade, é o Eduardo Cunha, que é o maior, é o chefão, e o Eduardo Mas ele não está e o Michel... enfraquecido? Esse está bastante enfraquecido, mas ainda está dando as cartas. Mas nós temos que forçar a mão. Eles adiaram a cassação para depois do impeachment e vão tentar fazer uma anistia ainda para salvar a cara do E como Eduardo num Cunha. presidencialismo de coalizão Porque ele isso é possível? Isso é papo furado do Fernando Henrique. Isso não existe essa necessidade de... Há uma única necessidade de você ter uma grande maioria, que é atingir o quórum de 3/5 para reformas constitucionais. Se eu for candidato, se eu for eleito pelo povo brasileiro, eu vou usar 6 meses do meu mandato para propor, via plebiscitos e referendos, 2 reformas. Uma reforma fiscal, que conserte as contas do país e restaure a condição de financiamento da nossa economia, acabar com essa história criminosa do maior juro do mundo numa hora de recessão, destruindo empregos, destruindo a base produtiva do país. E a segunda é uma reforma política, que tem também 2 focos e apenas 2. Organizar essa relação entre dinheiro e política e dar ao cidadão poder de desconstituir, ou seja, de cassar mandatos por um instrumento que chama de recall, que vem ao lado de plebiscitos e referendos, não por roubalheira, que já tem, mas pelo mero fato de o camarada mentir na véspera da eleição. Tá certo. Eli Lopes, telespectadores. Os telespectadores aqui agradecendo aí a sua visita ao nosso estado, desejando uma boa estada e que o senhor tenha bons projetos para o nosso país e pense muito na população. O Brasil é o meu amor, a minha paixão. Eu tinha, inclusive, me retirado da política. A última eleição que eu disputei faz 10 anos. Fui o deputado federal mais votado do Brasil, mas voltei para a luta porque estão tomando do nosso povo, não só o seu emprego, o seu salário, sua dignidade de aposentado, mas estão tomando até o direito de escolher o seu governante. Então, o Brasil pode contar comigo. Eu queria só que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito desse argumento que tem sido utilizado de golpes, tem sido repetido. E o que a gente vê, por exemplo, é o presidente do Supremo Tribunal Federal comandando um processo que teve o seu rito estabelecido e um julgamento acontecendo, obedecendo a regras de ampla defesa e coisas do tipo. O senhor não avalia isso como sendo um processo legítimo? Não, é um processo formal, legalista, evidentemente, está protocolado e tal, mas o que está acontecendo é que a base de fato não existe. Então, no impedimento, não é remédio para governo ruim, né? O parlamentarismo, você desconstitui, dissolve o parlamento ou dissolve o governo, mas no presidencialismo, a única condição de derrubar o presidente é pelo cometimento doloso, ou seja, consciente,
de crime de responsabilidade pelo próprio presidente. Você acha que o Tribunal Agora, de ministro, Contas não conseguiu comprovar isso? Evidentemente que não. Primeiro, não houve pedalada fiscal. Segundo, pedalada fiscal não é crime. Pura e simplesmente, todos os governantes fizeram. O Tribunal de Contas nunca disse nada que era nem sequer errado. E quem faz pedalada fiscal não é o presidente da República. É o ministro da Fazenda, é o ministro do Planejamento, é a Casa Civil. O presidente da República, você acha que é possível um presidente da República assinar um decreto de suplementação orçamentária e ele calcular se aquilo está dentro ou não está dentro do coisa? Isso não existe, né? Nunca existiu. Agora, só completando, em 1964, o Senado declarou vaga à presidência da República, mentindo que o João Goulart não estava mais no país. A Câmara Federal tomou posse, tudo pela Constituição. Convocou uma eleição indireta, porque já tinha passado 2 anos da eleição, e elegeu-se o Castelo Branco como numa eleição indireta. E 48 horas depois, o Supremo Tribunal Federal, cumprindo sua lamentável tradição, homologou toda essa patuscada. Foi o golpe de 64, que hoje ninguém duvida que foi um golpe. E está acontecendo um golpe por uma circunstância. Sem crime, todo e qualquer impedimento é golpe. Simples assim. Ministro, o mundo inteiro sabe. O mundo inteiro está censurando. Você tem uma Olimpíada que, por regra, tem entre 120 e 130 chefes de Estado. Não veio nenhum chefe de Estado veio. E agora, o canalhocrata que está aí na presidência da República, covarde, frouxo e traidor como é, não vai entregar a chama olímpica para o primeiro-ministro do corpo por pura covardia. Por quê? Porque é um cara antipovo. Ele sabe que ele usurpou o poder, ele é um traidor. Ministro, a presidente anote aí, afastada. você que é um repórter. O senhor Michel Temer é informante dos órgãos de inteligência dos Estados Unidos. É só entrar no Wikileaks. Já viu o senhor defendendo essa tese? Não, é no Wikileaks, é documento oficial. Agora, a presidente afastada, ministro, ela tem defendido agora, nessa fase final de tramitação do impeachment, um plebiscito para referendar uma possibilidade de uma eleição, novas eleições do país. O senhor acha que esse é o caminho? Papo furado, puro. Puro papo furado. Por uma circunstância simples. O plebiscito é atribuição do Congresso votar. E se for para interromper o processo eleitoral, ele é cláusula pétrea. Até inconstitucional seria. Percebe? Então é jogada, bobagem e tal. Essa iniciativa dela de ir ao Senado, fazer ela mesma defesa... Eu acho que isso é importante, sabe? É importante porque, no fim, fica para a história o gesto das pessoas. A história não faz justiça aos covardes que, em 64, homologaram essa patuscada toda que virou uma noite de 21 anos, onde morreram pessoas, foram exiladas pessoas e tal. A história lembra de João Goulart. A história lembra de Leonel Brizola, com a rede da legalidade. A história lembra de Getúlio Vargas, que sacrificou-se, né, com um tiro no peito para proteger a nação brasileira. Esses vermes todos vão passar. E ela, no fim, as pessoas vão ver que ela, com todos os erros que o seu governo cometeu, e não foram poucos, ela é uma pessoa honrada. E não foi justamente a ausência de gestos que fez com que ela claro. chegasse a essa situação? Um gesto final como esse vai resolver? Não resolve nada. Apenas eu acredito que a projeta para a história. Nosso povo é capaz de fazer essa distinção. Faltou diálogo com o Congresso, por Ela exemplo? é muito ruim. Se você olhar, como governante, quero dizer, se você olhar o primeiro momento do governo da Dilma, do segundo governo, você que conhece bem a crônica política, faça essa conta e mostre para os seus telespectadores. Os votos que foram dados ao Eduardo Cunha, para presidente da Câmara, contra ela, e os votos que foram dados ao Júlio Delgado, presidente da Câmara, candidato a presidente da Câmara, contra ela, e os votos que foram dados ao Chinaglia, a favor dela, a soma dos votos do Júlio Delgado com a soma dos votos dá exatamente o número do impeachment. Ou seja, estava plantado. E ela não conseguiu desmontar, precisando apenas de 1/3. Porque se cerca mal, porque não tem projeto. E, basicamente, perdeu o povo, porque falou uma coisa na campanha para fazer outra depois. Até eu, que sou eleitor, vamos dizer, de cabresto, porque o meu partido é aliado, porque não sei o que e tal, eu fiquei muito aborrecido com a nomeação do Levi. Como é que pode, pô? Mas o senhor mesmo disse que é difícil o senhor dialogar com essa turma que está aí, né, com o grupo que está aí. Como é que você pode cobrar da presidente da República um diálogo com alguém que o senhor... Não, espera um pouquinho, mas diálogo é uma coisa e enfrentamento é outra. E quando você tem uma chantagem explícita de um corrupto como o Eduardo Cunha, você tem 2 atitudes a tomar. Negocia com ele por trás dos panos ou denuncia. Ela foi negociar com ele por trás dos panos, tomou na cabeça. Eu denunciaria. Esse camarada, se eu fosse presidente da República, ele não estava presidente da Câmara, ele estava na cadeia. Ali na fase final, ali já foi tarde. Sim, agora é tarde. Empoderou os caras, eles deram Furnas para ele, deram a vice-presidência da Caixa Econômica para ele, e saiu protestando. Aí o que ele faz? Ele rouba R$1 bilhão, guarda 50 milhões para a zoiuda lá,
gastar nas boutiques de Paris e distribuir 950 milhões de reais para os 270 picaretas. Zoiuda que quem botaram nele. seria? Não é a mulher dele lá que tem um Cláudia zoião Cruz, assim? jornalista. A esposa do ex-presidente da Câmara Ela dos tem um Deputados. zoião assim meio esbugalhado. Tá certo. Olha, nós conversamos aqui com o ex-ministro Ciro Gomes. Muito obrigado pela visita, Obrigado, ministro, meu irmão. aqui. Obrigado. Ele que é do PDT, está percorrendo o estado do Piauí nesse período de campanhas eleitorais para ter contato com os eleitores e também apoiar os candidatos do PDT aqui no estado do Piauí. Muito obrigado pela E visita. nossas alianças. Nós estamos apoiando, por exemplo, a prefeita lá de Piripiri, é do PTB. Jove Oliveira. E agora você vai para Floriano, onde o PDT tem uma Aí é candidatura o própria. nosso né? candidato, lá é Medida 12. lotérica. Lá é 12, é. Tá certo, então. Sabe o nome até dos candidatos? Você é bom mesmo. Né? Muito obrigado. Obrigado a ex-ministro vocês, Gomes. obrigado aí Obrigado aos pela telespectadores. presença aqui. Erivaldo Barbosa daqui a pouco prazer. volta aqui Com para o certeza. Jornal do Piauí.